estudar, né, gente? Estudar se faz necessário quando a gente quer buscar entendimento. Porque quando a gente estuda, busca o entendimento, a gente reflete. Quando a gente reflete, a gente então consegue fazer uma reforma de tudo que está na nossa volta para que a gente possa melhorar, para que a gente possa avançar, né? E se a gente ainda não conseguir melhorar, cair em certo ponto, a gente levanta e recomeça de novo, porque Jesus nos dá a oportunidade todos os dias quando a gente acorda, né, pela manhã. Então, cada dia na Terra é uma oportunidade de viver, reparar, refletir na carne, né? Que é a oportunidade que nós viemos, então, buscar. Hoje, Evolução em Dois Mundos, capítulo 14, Simbiose Espiritual. Quando a gente fala de simbiose, né, nós vamos lá pela etimologia da palavra que vem nos dizer o seguinte: dois seres se associando, uma associação, uma junção de alguma forma. Só que nós vamos tratar essa simbiose, desse título simbiose espiritual, como troca de fluidos mentais, né? Se vocês forem pesquisar por simbiose espiritual, vocês vão encontrar essa denominação simbiose em vários tópicos, vários tipos de obsessão, né? Só que, André Luiz, aqui, a proposta, a princípio, não é essa. Apesar que no nosso próximo encontro, e quando a gente já estiver aqui já concluído o nosso encontro de hoje, a gente vai perceber, né, o porquê que essa simbiose espiritual está aí dentro dessa obsessão. Justamente por essa troca de fluidos, né? Então, a grosso modo, vocês vão encontrar aí essa simbiose sendo falada apenas como a questão da obsessão. Mas André Luiz vem trazendo para a gente de uma forma mais completa, né? André Luiz, que ele sempre, quando começa algum tema, ele puxa primeiro lá atrás para que a gente faça o quê? Recapitule tudo novamente e tenha um determinado entendimento. Ainda que o linguajar de André Luiz seja um linguajar muito técnico, um linguajar, às vezes, que a gente tem que fazer um esforço, né? A gente que não tem conhecimento, não tem competência e propriedade, né? Nessa área aí de biológicas da ciência, né? A gente não tem estudo, né, científico para explicar, esmiuçar, mas a gente vem fazendo um esforço para tirar, né, dessas linhas e entrelinhas o aprendizado que ele está querendo nos dizer. Né? E André Luiz começa o capítulo falando do sustento do princípio inteligente, esse sustento que ele fala, né, uma fonte aí de abastecimento. E o princípio inteligente, a gente já sabe que ela iniciou-se aonde? Lá atrás, né? Ele inicia-se, foi a mônada, né? Foi criada espiritualmente, à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos inseridos em determinado ambiente, né? Ambiente esse mineral, passamos pelo vegetal, entramos como princípio inteligente, com pensamento fragmentado no reino animal. Estamos hoje na condição hominal, com o pensamento contínuo, né? Mas, já agora, um princípio inteligente mais completo em relação aos animais irracionais, né? Então, André Luiz começa dizendo assim: o princípio inteligente que exercitara a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras, alçadas ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar, a modelar novos meios de exteriorização em favor do seu próprio sustento. Né? Então, agora, o que ele está dizendo para nós? No estágio hominal em que nos encontramos, né? Que o homem, principalmente lá no começo, né? Lá no homem das cavernas, o que acontecia? O homem viu que precisava de novos meios. Que meios são esses, né? Meios novos de exteriorização
em favor do seu próprio sustento, né? Então, era ali, lá no homem primitivo, era a alma buscando, né, se desenvolver. E se desenvolver o quê? Para o seu próprio sustento, seja sustento físico ou sustento espiritual. E ele vai falar para a gente, ele vai vir aqui para a gente, basicamente, ditando ponto a ponto desde lá do vegetal, né? Isso para quê? Para que a gente recapitule mesmo, né? Então vamos à leitura. No mundo das plantas, com o parênquima clorofiliano, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. Então, lá no mundo vegetal, no mundo das plantas, essa necessidade da fonte de abastecimento, os vegetais desenvolveram através da fotossíntese. E foi uma troca, né? As plantas liberam gás carbônico, liberam oxigênio e puxam o gás carbônico. É uma troca que a gente faz, né? Por isso que ele vem falando aqui, que elas vieram contribuindo para o equilíbrio da atmosfera. Aí ele vai mais à frente. No domínio de certas bactérias, aprendeu-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida na oxidação de corpos minerais, né? E aqui ele fala até lá nos minerais, né? Lembra lá na questão, lá no domínio das bactérias, quando a gente conversou e falou sobre o Leptothrix, né? Que surgiu nesse Leptothrix um flagelo, onde ele nadava ali, né, alimentando-se do ferro das rochas, né? Então, André Luiz, mais uma vez, dizendo sobre essa necessidade, essa fonte de abastecimento, né? De se alimentar para poder sobreviver naquele ambiente onde estava. Entre os seres superiores, né? E aqui ele quer dizer o seguinte: deixando as bactérias e indo aí para o reino animal, consagrou-se a biossíntese em novo câmbio de substância nos vários períodos da experiência física para garantir a segurança própria sobre o ponto de vista material e energético. Habituada aos fenômenos do anabolismo, né? Que anabolismo é o quê? É produzir moléculas complexas, né? A partir de moléculas simples. Na incorporação dos elementos de que se nutre, e de catabolismo, que é o contrário de anabolismo, na desassimilação respectiva, automatiza-se-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que lhe alcança a máquina fisiológica através dos alimentos necessários à restauração constante das células e ao equilíbrio dos reguladores orgânicos, né? Então, a gente passando por todas essas fases, a gente desenvolve, então, o que? O automatismo da nutrição, né? Então, hoje, para a gente chegar onde nós estamos hoje, no sentido de nos alimentarmos, né? Esse alimento físico, nós passamos por todas essas fases que foi desenvolvida lá atrás e que, consequentemente, elas foram, então, aprimorando até o ponto que nós estamos hoje, que é o ponto que nos interessa. Mais para frente, a gente vai ver a questão espiritual, da alimentação dos espíritos, mas lá na segunda parte do livro. E aí, André Luiz pula para um ponto chamado início da mentossíntese, né? Então, mentossíntese, ele vai denominar mentossíntese para a gente, né? Que é a necessidade de troca, nada mais do que a necessidade de troca entre um indivíduo e outro. E ele começa assim: erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, né? Ou seja, né, erguido, já está aí constante essa questão, essa geração que tem esse pensamento contínuo, capaz de se sustentar, capaz de se estruturar, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser.
Então, a partir do momento que o homem se reergue, vem essa geração de pensamento contínuo, ininterrupto, o que que acontece? A individualidade passa a ser modificada, ou seja, cada um passa a ser, de uma certa forma, dono de si com características que lhe são próprias. O princípio inteligente, agora ele já fala do princípio inteligente aqui, no estado hominal, né? Com esse pensamento contínuo emitindo sinais. Então, ele fala: o princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo mentossíntese, porque baseado na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilam as radiações e ideias alheias, né? Então, o que é essa mentossíntese, né? Nesse princípio inteligente, a capacidade de troca de fluidos mentais multiformes de várias formas, né? Por isso que a gente fala que nós somos como antenas, né? Esse fluido que a gente carrega conosco, a gente sabe que esse pensamento contínuo gera uma determinada energia e que é propagada aí em ondas, né? E a gente sabe muito bem que às vezes a gente consegue captar uma coisa que a gente deseja. Há uma conexão mais reta, vamos dizer assim. Exemplo disso, quantos de vocês já não passaram pela experiência no seguinte sentido? Você está pensando num ente seu ente vai e te liga, né? Às vezes você liga para um ente seu, ele fala assim: nossa, eu ia te ligar agora, né? Ou então você fala: nossa, eu estava aqui pensando em você. De uma certa forma, um consegue acessar o outro por essa energia da mente, né? Não importando distância. O que é a distância para a energia que caminha aí nessa velocidade da luz, né? Então a gente se conecta. Então é isso que André Luiz vem dizendo para a gente aqui, né? Que o princípio inteligente que somos nós, né? No estado em que nós encontramos, nós conseguimos fazer essa troca de fluidos e de várias formas. O impulso que lhe surgia na mente embrionária por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento esporádico, é agora desejo constante. Então, o que a André está falando? Olha, aquilo que antes, principalmente a questão alimentar, né? O que era, a gente tinha um interesse acidental, ou seja, eu estou com fome, eu vou ali, principalmente o homem primitivo, né? Muito próximo do animal, né? Irracional. Estou com fome, eu vou ali, eu caço, eu me alimento. Estou satisfeito, por hora, nem passa-se aquilo na cabeça, né? Mas só que o que acontece com o homem aqui? O homem aprende, né, a desenvolver, a sair dessa questão acidental e ele passa a ver essa necessidade de alimento esporádico, ele já tem mais consciência do alimento. E daí vai surgir, né? Daí que começa a surgir a alimentação por prazer, adicionar algo à alimentação que ela, de uma certa forma, ficasse um pouco mais saborosa, né? O homem já começa a conhecer o doce, o azedo, né? O sal, o salgado, né? Se repele a um gosto, ou então se identifica com ele. E aí começa esse desenvolvimento. Ele já não é mais, né, por o interesse, por um instinto, mas ele já o faz, já se alimenta com consciência daquilo que faz. E, sobretudo, o anseio genésico, instintivo, que se lhe sobrepunha à vida normal, em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante, né? Então, o que quer dizer com isso? Com esse anseio genésico, né? Então, lá os homens bem primitivos, a reprodução deles eram quase que
por instinto como os animais, né? A necessidade do sexo era somente para procriar. E daqui começa a surgir, assim como pelo alimento, né, o interesse nessa questão sexual, né? Esse instinto agora se sobrepunha àquela vida que ele levava e passa-se a ter essa atração constante, ou seja, já não é mais uma atração somente para procriar, mas uma atração para satisfazer, né? Desejos até. E por isso que ele vem falando aqui embaixo, que é uma atração afetiva constante, né? O que antes era esporádico já começa a ser constante, já começa a sentir um prazer a mais em relação àquela situação. Aparece assim a sede de satisfação invariável como estímulo à experiência e prefigura-lhe na alma a excelsitude do amor encravado no egoísmo, como o diamante em formação no carbono obscuro, né? E aí começa, a partir daí, nascer também o quê? O amor egoísta, né? O amor egoísta tanto por comida, tanto por alguém, né? E aí começa então esse sentimento consciente de posse. Gente, olha onde nasceu esse sentimento de posse, de achar que o outro é nosso, de achar, né, muitas das vezes, principalmente nessa questão de desencarne, que o outro não pode ir embora, e ainda assim nos dias atuais a gente vê também, né, contra os homens aí que não aceitam a separação das mulheres, né? O feminicídio está aí em alta, infelizmente, né? Então, esse sentimento de posse, né? De querer ter por perto e ter aquele sentimento de que o outro é meu. E por eu achar que é meu, eu o cerco. Cerco de que forma? De estar por ali, de realmente querer para mim, né? Não dar espaço para o outro. Deixa eu ver aonde eu parei. Marquei, né? A liberação da vestidença impõe-lhe novas condições vibratórias, como que obrigando-o à ocultação temporária entre os seus, para que se revitalizem as experiências, qual ocorre à planta necessitada de poda, para exaltar-se em renovação do próprio valor. Então, olha aqui, né? A liberação da vestidença. Que liberação de vestidença é essa? O desencarne, né? Então, ele vive isso tudo, já tem consciência de tudo isso, já vive isso de uma maneira mais constante e, de repente, ele se depara com o desencarne. E aí, lá no final, ele vem nos dizer, né, que ele tem-se a necessidade de poda, né? Assim como o quê? Como uma planta. Só que o que que acontece? Ele ali vai buscar, né, de uma certa forma, uma nova oportunidade. E vai voltar lá naquilo que nós já estudamos. Desencarnou, tem consciência já de tudo isso, fica de uma certa forma aflito agora em espírito, desejando profundamente retornar ao corpo físico. Porque agora ele enxerga os seus. Aquele que ele acha que é dele, ele o enxerga e quer estar ali, mas agora ele não consegue. Porque está em mundo diferente, com vibrações diferentes, né? Mas está ali o tempo todo o quê? Continua com o pensamento, né? Por estar com o pensamento contínuo e continua emanando, né? E por isso a gente começa a entender essa questão da simbiose, né? Continua emanando vibrações, emanando sentimento, procurando entender, procurando uma nova chance, aflito naquela nova situação, mas ali sem conseguir
desprender-se, né? Épocas numerosas são empregadas, né? Então passa-se bastante tempo para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla. Porque, como deve compreender por si o caminho em que conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males, e as alegrias e as dores da caminhada, né? Então, ele fica nesse estado e passa-se vários anos ali até que ele possa ser senhor, né? Ou seja, possa conseguir aí estruturar, equilibrar o seu corpo espiritual, mas esse tempo foi preciso para que ele possa compreender, né? Ter a compreensão, saber e conhecer o bom e o ruim, né? Então, cada coisa aí tendo um destino, né? Cada coisa sendo como oportunidade de crescimento. Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica que lhe foi alijado, né? Que lhe foi afastado, revolta-se comumente contra as novas lições da vida, a que é convocada em plano diferente, e permanece fluidicamente algemado aos que se lhe afinam com sangue e com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar, né? Então, olha aí, a gente vê daqui, né, muito diferente de hoje, mas lá naquela época, né, um pouquinho aí de um início de um estado de perturbação, né? Quando ele se vê afastado dos seus, né? Quando ele vê que tudo se transforma, já não é mais como antes, né? Ele precisa voltar para aprender novas lições, né? O plano agora está diferente, ele se vê o quê? Fluidicamente algemado, ou seja, fluidicamente em espírito preso aos seus entes que estão na Terra. Gente, e isso ainda se perfaz até hoje, né? Quantos de nós, quantos espíritos aí que desencarnam e não conseguem ir embora? Quantos que desencarnam estão aí dentro de casa? E olha quantos anos de distância nós estamos aí, lá desses homens da caverna, né? Lá desses homens primitivos. E aí a gente ainda não aprendeu a desenvolver isso. Então, imagine o quanto ainda a gente vai necessitar. Nós andamos e caminhamos, de fato, a passinhos de tartaruga, né? Desenvolvendo uma coisa, não desenvolvendo outra, precisando voltar. E Jesus, pacientemente, junto com a espiritualidade amiga, nos dando a oportunidade. Idas e vindas, oportunidades diárias e oportunidades de vida física, né? Porque nós vamos desencarnar e reencarnar quantas vezes forem necessárias, né? O que é o tempo? O tempo não é nada, nós precisamos é nos desenvolver, independente do tempo. Que bom que hoje a gente consegue fazer um raciocínio lógico, a gente ter uma reflexão, a gente fazer uma autocrítica, a gente fazer um juízo de valor acerca de uma determinada coisa, mas ainda assim nós precisamos o quê? De conduta, de colocar em prática, que é o quê? O mais difícil. Nesse sentido, será, pois, razoável recordar que em seu recuo passado aprendeu automaticamente a respirar e a viver, justaposto ao hausto e ao calor alheio, né? Então, ele está dizendo o seguinte, então, nesse sentido, né, ele aprendendo aí, ainda que de uma forma, né, ali aflita, até mesmo dolorosa, né, de querer estar entre os seus e não poder, de se ver em condição diferente, de não entender, de ali permanecer, daquela troca continuar, né? Ele aprende automaticamente a respirar e a viver, né? Então, esse desenvolvimento a gente o busca desde muito tempo. E ele vem agora, André Luiz, nos falar sobre a simbiose útil. Nessa simbiose útil, né, a gente vai entender o quê? Troca de fluidos que são úteis. Troca de fluidos que
são fluidos que não vão nos prejudicar, né? Mas são fluidos que, de uma certa forma, pode ser bom para ambos, né? Nós vamos fazer a leitura porque André Luiz vem nos dizendo muitos termos aqui técnicos, vai passar aqui, né, desde lá dos vegetais. Então, nós vamos tirar desse capítulo, nós vamos tirar o seguinte, a seguinte conclusão, né? Que essa simbiose útil, ela é uma associação de dois seres vivos, né? Mas de dois seres vivos para troca de algo, um retirando algo do outro, mas que esse algo, essa troca, essa simbiose, essa união é para se melhorar ou se ajudar. E André começa assim: revisemos assim a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos líquens, em que as hifas ou filamento dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das águas e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo empalma-lhe a existência toda a vida em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de algo e dele recolhe por absorção permanente água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, né, nitrogenados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. E aí a gente vê, através desse exemplo que ele nos dá, essa troca útil, né? Um doa para o outro aquilo que necessita. Então, faz essa simbiose útil, né? Exemplo de uma simbiose útil também somos nós com as plantas. Elas não liberam para a gente o oxigênio, não puxa o gás carbônico, que é a poluição. Então, isso é uma simbiose, a gente pode denominar também como sendo uma simbiose útil, né? A gente pode denominar também a simbiose útil, indo avançando um pouco mais à frente, como troca de ideias, uma conversa entre dois amigos, uma conversa edificante, onde ambos ali tiveram troca, tiveram aprendizado. Eu ouvi fulano hoje, me fez muito bem, mas ele também me ouvir, o fez bem. Então, houve ali uma troca. Troca de pensamento, troca de energia, simbiose útil, assim como esse exemplo que ele acabou de dar lá nos vegetais, que também se acoplam, né, no sentido de se unir para que características que um tem possa ajudar o outro e vice-versa. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro com talo comum pelo fenômeno da parabiose ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diferentes com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede a outra. Julgava-se antigamente na botânica terrestre que os líquens participassem do grupo das criptogâmicas, mas Schwendener incumbiu-se de salientar-lhe a existência complexa e Bonnier e Bornet, mais tarde, chamaram a si a obrigação de positivar-lhes a simbiose, experimentando a cultura independente de ambos os elementos integrantes. Cultura essa que, iniciada no século findo, somente nos tempos últimos logrou pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precária, né? Então, ou seja, juntos, né, determinados
elementos aí juntos, o que vai acontecer com eles, né? Quando eles se unem, a vida para eles, de uma certa forma, se torna mais duradoura, né? Então, por isso, mais uma vez, a questão da utilidade, né? Então, pode-se comprovar isso. Olha, eles estando juntos, fazendo essa troca, um beneficia o outro e pode-se ter aí vida longa, né? Bem mais longa do que se tivesse sozinho, individual, se virando, né? Outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas, que guardam os seus tubérculos nas raízes, cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo que realizam a assimilação do azoto, né, do nitrogênio aí atmosférico. Processo esse pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, desenvolvendo-lhe o nitrogênio despendido em serviço, né? Então, é uma simbiose entre os seres que lhe trazem aí vantagens, e por isso simbiose útil, né? E André Luiz vai avançar e vai dizer sobre a simbiose exploradora. Então, o nome já nos sugere algum prejuízo, né? Se eu tenho uma simbiose, se eu tenho uma troca, mas essa troca, de uma certa forma, me explora, eu posso estar perdendo aí, aqui no caso dessas plantas, nutrientes, né? E a gente pode trazer para nosso mundo. Se a gente tem uma troca e essa troca nos explora, às vezes ela pode até nos adoecer. E é disso que André Luiz está dizendo. Mas ele está vindo, utilizando lá do vegetal, lá das plantas, para que a gente possa, então, caminhando, subindo e entender até chegar nessa simbiose de troca de energia entre nós. E ele fala, assim, da simbiose exploradora. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquídeas, em que o cogumelo comparece como sendo o invasor da raiz da planta. Caso esse em que, se a planta assume atitude anormal para adaptar-se de algum modo às disposições do assaltante, encontra-se, por vezes, a morte, quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Olha, micorrizas é fungo, tá, gente? Então, aqui a gente vai entender o seguinte. A gente sabe que a orquídea, ela gosta de ficar lá no tronco de uma árvore, né? Mas a orquídea, ela não é exploradora, né? Geralmente a gente fala que a orquídea, ela é inquilina, né? É inquilinismo. Eu acho que é isso mesmo, salvo engano, né? Ela não é um parasita. Só que tem um fungo que pode ali se estabelecer e surgisse um cogumelo, e esse cogumelo começa a explorar essa orquídea. Como uma erva daninha, né? Que a gente gosta, acho que a grosso modo a gente vai entender. Que a erva daninha, quando ela está em proporção muito grande, ela mata a planta. Porque ela vai tirando todos os nutrientes, vai tirando toda a planta, então ela explora a planta de uma maneira que a deixa sem nutriente. Ali já não tem uma troca mais útil, né? Mas tem uma troca ali exploradora. Nesse acontecimento, como assinalou Cauleri, com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum, por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo. Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protozoários e esponjas, turbelários e moluscos, nos quais se implantam seguras, né? Então, explora aí, né, o recurso, explora aí a substância do outro, né? Então, a gente vai avançando e vai ver mais para frente cada tipo de simbiose,
cada tipo de troca. Então, da mesma forma que essas trocas começaram lá no reino mineral, vindo lá do Leptótrix e subindo toda a cadeia de desenvolvimento, até estarmos aqui hoje, né? Essa troca hoje também, apesar de ter essa característica física, a gente mais à frente vai aprender também que tem essa característica espiritual, né? Então, existem as trocas que são úteis, as trocas que não são úteis, né? Que são aí exploradoras, e mais à frente a gente vai ver outros tipos de simbiose. E mais à frente, né, a gente vai entender o porquê que tantos aí falam da questão de simbiose apenas como obsessão, né? Existe? Existe perfeitamente, mas nós precisamos entender que essa simbiose, ela não é somente negativa. Existe também simbiose positiva, assim como tem aquelas pessoas que nos fazem tão bem e a troca é tão boa e tão sadia, sem nos explorar, sem esperar nada em troca. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Alguma dúvida, gente?